Turma, você pode até achar que a aula tinha acabado porque eu mostrei as fórmulas do critério de Hertz para as nossas engrenagens, mas se você achou isso, você está completamente equivocado. Então, segura aí que vem mais chumbo pesado, porque aqui no canal AFD é chuva de meteoro, meu amigo. Eu não poderia encerrar a aula do critério de Hertz sem antes fazer uma visita final ao livro do Stigler, não é verdade? Isso porque eu quero que você veja quais são os fatores a mais que o Stigler considera. Quando eu apresentei para vocês o critério de Hertz, vocês devem ter notado que a formulação de ECDRs e de engrenagens cônicas de dentes retos tem 9 variáveis, enquanto que a expressão que calcula o critério de durabilidade superficial para engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais tem 10 variáveis. Ô gente, para ECDRs e ECDHs, o Stigler apresenta um critério que tem 16 variáveis. E pela legenda você vai notar quais são esses fatores modificadores de tensão que o Stigler usa a mais do que a gente. O ponto importante é que na aula de dedução do critério de Lewis, na qual eu visitei o Stigler, eu acabei apresentando para vocês todos os fatores modificadores de tensão de uma vez só. E isso aconteceu porque, conforme eu já comentei, o Stigler apresenta os fatores modificadores um na sequência do outro. O livro não faz distinção entre qual fator é contemplado em qual critério. O livro simplesmente sai explicando um a um e só no final do capítulo ele apresenta as fórmulas da AGMA e apresenta as duas equações e já com os fatores incorporados. Pois bem, então vocês já viram e conhecem todos esses fatores de videoaulas passadas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe bem importante. Mesmo eu já tendo falado que, apesar da nossa abordagem ser mais simplificada e que isso não vai te impedir de entender a fenomenologia de maneira consistente, eu tenho receio de você ficar impressionado com a quantidade de variáveis a mais que o método do Stigler tem. E daí meu receio é que isso desencadeie uma certa insegurança e que você ache que são simplificações demais que eu estou aplicando aqui no nosso critério. Mas não são, turma. Confie em mim. Então, nessa videoaula eu vou te mostrar o motivo pelo qual estou insistindo nesse assunto. Olha só, por exemplo, o ZE da fórmula apresentada no livro é o mesmo da nossa formulação. O WT da fórmula do Stigler é exatamente a força tangencial usada na nossa formulação. O fator modificador KO do livro do Stigler é exatamente o mesmo fator modificador YS das nossas fórmulas. Caso similar acontece com o KV, porque o KV utilizado no método da AGMA é exatamente o YV que a gente usa nas nossas fórmulas. Agora, o KS, que é o fator de tamanho, é recomendado pelo próprio Stigler que seja igual a 1, a menos que você tenha evidências de que ele é diferente de 1. O Stigler até apresenta uma fórmula para o cálculo do KS, mas o livro fala que se a fórmula resultar em um KS menor do que 1, você tem que usar o KS igual a 1. Isso parece estranho, mas está escrito no livro. Basta que você recorra à videoaula na qual eu abri o Stigler e apresentei fator modificador de tensão por fator modificador de tensão para que você perceba que isso está literalmente escrito lá. O dp da forma da AGMA, que consta no livro do Stigler, é exatamente o d1, ou seja, o diâmetro do pinhão. Por sua vez, o f da fórmula da AGMA equivale à largura dos dentes b que nós tratamos nas expressões usadas no nosso curso. Quando a gente fala sobre o KM, o livro traz fórmulas e gráficos para que a gente consiga determiná-lo. Então aqui, nesse caso específico, a gente tem uma diferença de valores porque o KM pode variar entre 0,1 e 0,8. Então, se você quiser me criticar explicitamente por causa desse fator, por enquanto eu aceito sua crítica. E mesmo porque, turma, já era esperado que o método do Stigler ia trazer resultados mais exatos do que o nosso método. E daí, uma das possíveis diferenças pode ser em decorrência desse fator. Mas, turma, convenhamos, né? Tampouco, tanto na aplicação do critério de Lewis quanto no de Hertz, iria te custar ir no livro e calcular esses fatores adicionais, não é verdade? Ou como eu te disse, se você estiver utilizando algum software de cálculo, provavelmente esses fatores modificadores de tensão já estarão embutidos no próprio algoritmo do software. Então vamos seguir. O CF que o Stigler usa na forma de Hertz, se você se lembrar da explicação do livro, não tem fórmula, nem ábaco, muito menos tabela para consulta. Então, mesmo que você use a formulação proposta pelo Stigler, que é baseada no método da AGMA, você tem que utilizar o CF igual a 1. Quando a gente analisa o fator ZI da formulação do Stigler, nós estamos tratando do mesmo fator que a gente utiliza nas nossas expressões. Portanto, na formulação da tensão atuante, temos de fato apenas um fator modificador de diferença, que é o fator Km. Agora, quando a gente passa a analisar o lado direito da inequação, que trata da tensão admissível, ao analisar a forma da AGMA, o SC desta fórmula é exatamente igual ao nosso σH, e o SH da forma da AGMA é exatamente o nosso NH. Quando vocês lerem a explicação do fator Zn, vocês vão perceber que esse é um outro fator que tem pouca influência, porque para vidas de 10 a 7 ciclos, o Zn é igual a 1.
Quando a gente tiver vidas maiores do que 10 a sétima ciclos, o ZN pode até cair para 0,7. Em compensação, se a gente tiver vidas menores do que 10 a sétima ciclos, o ZN pode ir até 1,5. Por isso é interessante você entender que para todos os fatores, não basta você olhar se esse fator está multiplicando ou dividindo algum dos termos. E também não basta você olhar se esse fator está do lado esquerdo ou do lado direito da inequação. Porque tem fator que pode assumir um valor menor do que 1 ou maior do que 1. Então, isso te obriga a entender o conceito do fator modificador de tensão para verificar se ele vai aumentar ou diminuir a tensão que ele multiplica ou divide. E no estilo de aula que eu gosto de dar, eu costumo deixar do lado direito da inequação somente a tensão limite do fenômeno de falha dividida pelo coeficiente de segurança. Eu costumo fazer isso porque dessa maneira o critério de falha fica matemática e fisicamente fácil de ser compreendido. Então vamos retomar aqui a análise. É capaz do ZN, então, nem mudar muito os cálculos, tá? O fator CH tem uma coisa muito interessante, porque ele só é utilizado para o cálculo do pinhão. O fator CH leva em conta a eventual diferença significativa de dureza entre o pinhão e a coroa. Eu usei o termo diferença significativa porque se vocês se recordarem de quando eu abri o livro do Stigler e mostrei o conceito do CH, vocês vão perceber que o CH vai ser igual a 1 se a relação de dureza Brinell do pinhão dividido pela dureza Brinell da coroa for menor do que 1,2. Agora, se essa relação for maior do que 1,2, daí tem uma equação para o cálculo do fator CH. E eu reforço, o CH é usado somente no dimensionamento do pinhão e ele costuma variar entre 1 e 1,16, turma. Por isso, a diferença é pequena. E foi exatamente isso que me motivou a não incluir o CH na nossa formulação, porque seria muita especificidade, uma vez que esse fator só entraria, na verdade só entra no projeto do pinhão e teria uma diferença de no máximo 16% dos nossos cálculos. Então foi pensando nisso que eu optei por simplificá-lo. O KT, por sua vez, é um fator modificador em decorrência da temperatura de serviço. E o que está especificado no livro do Stigler é que para temperaturas até 120 graus Celsius, o KT é igual a 1. Agora, para temperaturas maiores do que 120 graus Celsius, o fator KT deve assumir um valor maior do que 1. E aqui vem uma curiosidade que já aconteceu anteriormente, porque o livro do Stigler não traz menção a nenhum ábaco, gráfico ou tabela para consulta do KT em função da temperatura. Ele simplesmente nos avisa que para temperaturas maiores o KT tem que ser maior do que 1. Quando eu falo maiores, né, é maiores do que 120 graus Celsius. E daí, turma, nessas horas eu me recordo de um desenho que era muito famoso na minha infância, né, que se chama Caverna do Dragão. Nesse desenho tinha um personagem muito interessante chamado Mestre dos Magos, porque o Mestre dos Magos, ele aparecia e fala que tem um lugar muito legal, mas ele não te dá o mapa para você poder ir para esse lugar. É tipo assim, você tá lá camelando no meio do deserto, sem chapéu, língua para fora, tá exausto, um sol senegalês, daí aparece o Mestre dos Magos e fala contigo. Olha, tudo bem? Tem um lugar legal para você ir, viu? Eu recomendaria, tem sombra e água fresca. Daí você pensa, né? Renasceu em mim a vontade de lutar. E daí você pergunta pro Mestre dos Magos, opa, bom demais saber disso, vamos pra lá agora. Onde é que fica esse lugar? Daí o desgraçado fala, não sei, daí é contigo. Olhe para dentro de si mesmo, reflita e você encontrará a resposta. Então, ao fazer essa comparação, eu tô até achando que o Mestre dos Magos é coautor do Stigler, né? Vai saber. Vamos seguir aqui nossa análise, turma. O KR é um fator de confiabilidade e o conceito dele é muito similar ao C de confiabilidade que a gente usou nas aulas de dimensionamento de peças por fadiga. O KR serve para contemplar qual a confiabilidade do projeto da engrenagem. Daí, se vocês consultarem a tabela que se encontra no livro do Stigler, vocês vão perceber que o KF varia entre 0,5 para a confiabilidade de 50% e 1,5 para a confiabilidade de 99,99%. Agora, se os cálculos forem feitos para confiabilidade de 99%, o KF vale 1. Então, turma, nessa análise que eu fiz com vocês, vocês têm uma prova efetiva de que eu estou bastante sedimentado, né, e respaldado em simplificar o algoritmo de projetos que nós vamos utilizar na nossa disciplina. Porque se eu usasse todos os 16 fatores para fazer o projeto de dimensionamento das engrenagens, eu iria incorporar uma complexidade desnecessária para o entendimento da fenomenologia. Então, gente, eu espero que não parem mais dúvidas em relação a esse tema. Mas, mesmo assim, eu quero abrir o livro do Stigler só para a gente encerrar a aula com chave de ouro. Tem duas sessões do livro do Stigler que eu quero te mostrar, a seção 14-2 e a seção 14-5. Então, vamos lá. Olha aí, cá estamos. Na seção 14-2, o Stigler apresenta as deduções do critério de Hertz. Nessa seção, os autores abordam o fenômeno de durabilidade superficial. Grande parte daquelas deduções que eu fiz para vocês nas videoaulas anteriores está tratada aqui nessa sessão. Você se lembra que eu pedi para vocês irem anotando no caderno as respectivas equações? Pois bem, então isso vai ser bastante útil para vocês acompanharem essa parte da aula. Então, olha aqui, por favor, a equação 14-10 que trata da medida do semi-eixo da elipse, que eu chamei de A para não confundir com a largura B do dente.
Inclusive, na hora que eu fiz essa mudança de terminologia da variável, eu deixei isso bastante claro para vocês. Depois, eu falei com vocês da equação 14-11, porque ela trata da tensão de contato atuante em função da força tangencial que pressiona dois cilindros equivalentes às engrenagens. Daí a gente avançou para a dedução da equação 14-12, que relacionava os raios de curvatura dos dentes nos pontos de contato com os respectivos diâmetros primitivos das engrenagens. Aqui na equação 14-13, a gente tem o fator CP, que é calculado para as unidades usadas nos Estados Unidos. O CP para unidades no SI se chama ZE, então é o mesmo ZE que aparece nas nossas equações de Hertz. Daí, turma, na equação 14-14, o Shigley incorpora o fator de velocidades na formulação. E, inclusive, o autor nem faz deduções, ele simplesmente incorpora e nos avisa que é um fator empírico que consta nas normas. Daí, se você avançar na leitura do livro, você vai perceber que tem um exercício para encerrar essa sessão. Então, eu vou saltar com vocês agora para a sessão 14-5 do livro, onde o autor explica os fatores geométricos. Então, vamos lá. Deixa eu chegar até aqui para que eu possa começar a fazer as devidas explicações para as minhas queridas e meus queridos alunos. Estão percebendo a enrolação, né, para chegar até lá, né? Vamos lá, segura a onda aí. Pronto. Nessa seção 14-5, o livro nos apresenta os fatores geométricos J e YJ, que são usados no critério de fadiga por flexão, e também os fatores geométricos I e ZI, que são usados nos critérios de fadiga por durabilidade superficial. O Shigley tem esse cuidado de atribuir um símbolo diferente para uma variável que usa unidades norte-americanas e um outro símbolo para a mesma variável se forem utilizadas unidades no SI. Então, nesse caso, se você aplicar o critério de Lewis no SI, você vai utilizar o YJ. E se você for aplicar o critério de Hertz no SI, você vai utilizar o ZI. Então, obviamente, por exclusão, caso você queira fazer o dimensionamento de engrenagens em unidades norte-americanas, então você tem que utilizar, respectivamente, J e I nos critérios de flexão a fadiga, ou na verdade, de fadiga por flexão no pé do dente e também de durabilidade superficial. Vamos aqui direto para a seção onde o livro trata do ZI. Então, eu vou descer aqui um pouquinho. Vejam, ele trata aqui do Bending Strength Geometry Factor, que seria o fator geométrico para a formulação de flexão, na verdade de fadiga por flexão. E aqui um pouquinho mais para baixo, o Shigley nos apresenta o fator geométrico de durabilidade superficial, ZI, porque nós vamos fazer os cálculos, obviamente, em unidades do SI. Vocês vão se recordar que eu fiz a dedução para vocês daquele termo que estava entre parênteses na fórmula do sigma C. Aquele termo trazia a soma do inverso dos raios de curvatura dos dentes nos pontos de contato. E daí eu fiz a dedução para vocês desse mesmo termo, só que em função do diâmetro do pinhão e da relação de transmissão. Você se lembra disso? Turma, e meu objetivo aqui não é fazer todas as correlações de terminologia para vocês, mas eu só queria chamar a atenção de um negócio curioso aqui na equação 14-22. Essa equação faz o cálculo da relação de transmissão. Olha que interessante, aquilo que a gente chama de I, o Shigley chama de MG. O termo NG é a rotação da coroa e o termo NP é a rotação do pinhão. Daí eu fiz praticamente todas as deduções para vocês e fui avisando o número das respectivas equações do Shigley, né? Legal, né? Se lembra aqui quando eu mostrei para vocês a equação 14-23, que eu falei que o Shigley multiplicava o número 2 do denominador por um fator Mn? E aí na ocasião eu disse que o próprio livro informava que para ECDRs esse fator valia 1. Olha essa explicação aqui, ó. Exatamente isso que consta aqui no livro, que o fator Mn para spur gears vale 1. Então, turma, tá tudo aí. Eu só não entrei em detalhes com vocês sobre a questão do engrenamento interno versus engrenamento externo. Mas, se for o caso de vocês, basta que vocês consultem esse livro ou algum livro respectivo para fazer o dimensionamento correto daquele sistema de transmissão de potência que você está encarregado ou encarregada de projetar. Pois bem, turma, com essa última visita aqui ao livro, pelo menos por hora, eu encerro a aula do critério de falha de durabilidade superficial, que é o famoso critério de Hertz. Então fica ligado que logo mais eu publico uma videoaula para encerrar o tema modos de falha de engrenagens. Me despeço respeitosamente por enquanto, dizendo até breve. Opa, calma, vamos ter bastante calma. Falha nossa, que isso? Antes de eu encerrar a aula e me despedir de vez, eu quero mostrar as fórmulas com todas as variáveis. E eu quero fazer isso para que a gente tenha um panorama completo de como deve ser feito o dimensionamento de engrenagens através do critério de Hertz. Então, turma, dá uma olhada aí nesse cenário apocalíptico, porque se nós considerarmos o critério de Hertz para engrenagens cilíndricas de dentes retos, engrenagens cônicas de dentes retos,
essa é a fórmula expandida que deve ser utilizada. E uma análise cuidadosa vai te indicar que eu fiz algumas mudanças de formatação, como, por exemplo, colocar chaves ao invés de colchetes, mas eu fiz isso para poder adequar e seguir as regras mais elegantes aí da matemática ao apresentar equações. Então dá uma olhada no tamanho da monstrinha, né? Que coisa maravilhosa. Olha só, e se a gente precisar projetar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a gente vai usar a seguinte expressão algébrica. É claro, a gente está tratando da mesma forma anterior, só que com o acréscimo do y-beta. Então você pode fazer seu marketing pessoal por aí e chamar as pessoas para assistirem esta parte da aula para mostrar quais são as equações que você vai utilizar. Porque quando a gente tiver que dimensionar as engrenagens, a gente vai ter, de uma forma ou de outra, que aplicar o critério de Hertz expandido. Mas é isso aí, se você quiser estudar engenharia, é faca na caveira, meu amigo. Ah, e só para a gente usar as mesmas recomendações relativas aos coeficientes de segurança, nós vamos adotar que, para condições operacionais de regime intermitente, a gente pode considerar um NH que esteja entre 1,4 e 2. E caso tenhamos condições de serviço que se assemelhem a um regime contínuo, um coeficiente de segurança de durabilidade superficial que esteja na faixa entre 1,5 e 4 é adequado. Agora sim eu posso, finalmente e respeitosamente, me despedir de vocês. Até breve.